Eu operei o dia inteiro no mercado ao vivo, adaptando os conceitos de Larry Williams com o operacional linha da sombra para provar para você que é possível obter grandes lucros e pequenos prejuízos com duas médias móveis do mesmo período, apenas com um pequeno diferencial entre elas. Bem-vindo a mais um vídeo e eu prometo que esse vídeo irá ser curto e bem informativo. O gráfico Renko, ele é muito direcional, então você vai entender com facilidade como pegar esses pontos de entrada e evitar estes pontos de entrada. Vamos lá configurar o nosso indicador, depois a gente vai configurar o nosso gráfico e mostrar tudo na prática e operando com o mercado ao vivo. Primeira coisa, vamos inserir o nosso indicador. Botão direito, inserir indicador e a gente vai colocar as médias móveis. Um detalhe, são duas médias móveis do mesmo período. E o nosso período será de 10. Vou inserir uma e vou inserir outra média móvel. Vou dar um OK. Aqui no Profit ele aparece que você já inseriu uma média móvel. Você vai clicar em sim. A diferença está na configuração. Por isso que o operacional se chama linha da sombra. E você já vai entender como a gente vai configurar essa média. E o que está por trás disso é surpreendente. E hoje das duas uma, ou você sai inscrito no canal e deixa seu like, ou eu não tenho uma didática boa. Então já vamos dar um OK. E temos as nossas duas médias inseridas, que na verdade agora é uma em cima da outra. Realmente. Se você não conhece médias móveis, eu vou dar uma explicação aqui na prática. O que acontece com essas médias móveis? Quando o mercado está andando lateralmente, a média irá andar na nossa horizontal. Quando o mercado pegar uma tendência de alta, por exemplo, a média irá curvar para cima. E para você ver quando o preço confirma essa tendência, ele se distanciará dessa média. Então significa uma tendência forte de alta. Quando tem uma tendência de baixa, a média se curvará para baixo e o preço também irá se distanciar. Sempre grave isso, quando o preço se distancia da média, é onde esse mercado tem força. E aqui no gráfico a gente já consegue ver alguns pontos de tendência. Preço se distanciou da média e temos a nossa tendência de alta. O nosso ponto de acumulação, que é onde o mercado andou lateralmente, a nossa média está na horizontal. E aqui também temos o preço se distanciando da média. Temos a nossa tendência de queda. Então isso daqui é bem simples. Esse é o padrão da média móvel. Ela é um seguidor de tendência. Mas sempre gravem isso daí. O preço, quando ele distancia da média, é uma tendência forte. Você pode pegar pullbacks e continuidade da tendência. E isso independente do período da média, tá bem, pessoal? Aqui estamos no gráfico diário. Se eu colocar no gráfico de 10 minutos, e aqui a gente está no BBAS3, mesma coisa. Mercado lateral, média horizontal. Preço se distanciou da média, aqui teve um gap. Tendência. Preço se distanciou da média, tendência de queda. E assim vai. Então ela é muito simples, é um indicador totalmente visual e simples de entender. Mas a gente ainda vai melhorar isso. E vamos colocar o gráfico no mini índice. Mas a gente vai usar um gráfico Renko. Por quê, galera? Porque o mercado ainda irá ficar mais direcional. Então você vai conseguir enxergar o que? Preço se distanciou da média. Identificar pontos de entrada. Tanto para queda quanto para alta. E para que vai servir a linha da sombra? Para a gente identificar estes pontos aqui, onde o mercado está lateral e o mercado pode voltar. Ou seja, a gente vai pegar o início de um movimento, como vocês vão ver no vídeo. Então, nosso gráfico de 11R mini índice. E agora vamos configurar a nossa média móvel. Vou dar 2 cliques. A nossa primeira média móvel, ela é exponencial. E o segredo vai morar aqui. Eu vou colocar a aparência verde-limão. E aqui em valores, eu vou manter fechamento. Vou dar um aplicar, vou dar um OK. E agora vamos configurar a nossa segunda média móvel, que agora ela apareceu. 2 cliques e o segredo mora aqui. Vamos manter ela exponencial também, porque eu quero um peso maior. E o nosso deslocamento, eu vou colocar 1. Eu também vou alterar a cor dela. Ah, e um detalhe, se você não é inscrito ou já é inscrito e não ativou as notificações e não ver facilidade com o gráfico Renko, tem este operacional aqui com o gráfico Candles que já vai sair. Se inscreva, ative as notificações, que aí você fica por dentro tanto do gráfico Renko quanto do gráfico de Candles, com médias móveis e diversos outros indicadores.
Agora bora dar continuidade aqui. Vou colocar aqui a outra média móvel branca, espessura 2. Então o foco é aqui, período de deslocamento 1, aparência branca, espessura 2. E aqui eu vou dar um aplicar e vou dar um ok. E agora eu vou melhorar ainda mais isso daí. Como? Temos o nosso gráfico de renco, só que a gente não tem o pavio. Caso isso aconteça, você vai vir aqui e vai colocar em Candlesticks. É só para aparecer o pavio móvel. Tá bem? O que acontece quando se trata da linha de sombra de Larry Reynolds, que é utilizado e muito utilizado em ações? Isso daqui é uma adaptação. Mas quando o preço cruza a média, você irá tomar posição. Quando a média verde passa acima da branca, você irá tomar posição. Quando a média verde passa abaixo da branca, você irá tomar posição. Mas temos muitos ruídos com essa média móvel. Olha aqui, várias vezes curvou para baixo e curvou para cima. Então são esses pontos que a gente vai ter um interesse. E aí depende do padrão que ele vai dar para a gente. Mas esses pontos se tornam de interesse porque depois de uma grande acumulação sempre tem uma tendência, costuma ter uma tendência. Esses pontos são de interesse e também são de interesse evitar esses pontos. Você já vai entender ao decorrer do vídeo. E agora preste muita atenção nessa parte, porque eu vou explicar de uma forma os pontos de atenção e quais são as vantagens e desvantagens de utilizar o gráfico renco e adaptar com o operacional linha da sombra de Larry Reynolds. O operacional de Larry Reynolds e a linha da sombra oferece diversos pontos de entrada. Sua vantagem é que na hora que este movimento pega uma tendência, você tem grandes lucros. Este operacional é composto por duas médias móveis com o mesmo período. Porém, uma alteramos seu deslocamento para se tornar a sombra. Com o cruzamento dessas médias, pode definir nossos pontos de entrada e também os nossos pontos de saída. A desvantagem é que ocorre muitos sinais falsos, mas tem uma maneira simples que a gente consegue reduzir as nossas percas e filtrar os verdadeiros pontos de entrada. Bora agora para a parte prática. Lembrando, é com o mercado ao vivo. E a primeira coisa que eu faço no mercado ao vivo, como eu sempre reitero em todos os vídeos, eu demarco os pontos de decisão. Simplesmente esses pontos de decisão são quando o mercado ele pega e retorna. Então aqui 9 horas tivemos a nossa abertura e aí o preço ele subiu. Aonde eu irei marcar os pontos de decisão? Simplesmente onde ele formar basicamente um topo duplo, como ocorreu aqui, ou se não topos mais baixos, quando forma um topo e vai formando outro topo mais baixo, tá bem? Como eu demarco o meu fundo, aonde o preço retornou. Aqui quando se trata de um topo duplo, neste ponto aqui exato, o preço retornou. Então a gente tem aqui uma zona de interesse. E é isso que a gente vai buscar. Zonas de interesse, quebra de padrão de mercado. E aonde o gráfico tem espaço para correr. Vamos lá. Então eu demarquei as nossas zonas. E aí o preço andou. Obviamente o vídeo está um pouco acelerado, tá, pessoal? E aqui temos o nosso primeiro canalzinho de alta. Tracei aí para vocês verem com mais clareza. E ele não foi rompido. Se ele romper esse canal de alta, seria um ponto de interesse para compra. O que aconteceu com o mercado? Pegou, corrigiu. Só que o ponto mais interessante, para ser válido um topo duplo, para a gente buscar uma operação na questão da venda, por exemplo, neste caso aqui, ele teria que ter rompido sua base. Aqui no caso, formou o topo duplo e ele rompeu a sua base. É exatamente por isso que a gente está utilizando o gráfico renco, para a gente identificar esses padrões. Então aqui ocorreu um movimento totalmente predominante da venda. Aqui confirmou o nosso ponto de venda. E o que vamos utilizar para fazer as entradas? Aí é que vocês vão ver ao decorrer do vídeo a questão de rompimento da média e da linha da sombra. Tem que romper os dois para a gente fazer uma possível entrada e aumentar nossa probabilidade de acerto. Então o nosso canalzinho de alta tinha sido rompido, formou o nosso canal de queda. E aí ele já estava confirmando que provavelmente ia dar uma linda venda. E foi linda, viu, pessoal? O que eu tenho que aguardar agora? A partir do momento que ele rompe o meu centro, eu tenho que aguardar ele consumir os contratos neste ponto aqui. Então eu tenho que aguardar ele romper a média novamente e voltar. Aí é onde a gente vai abrir a nossa primeira posição. E aqui foi dada a nossa primeira ordem. Então vamos para as nossas confirmações. Ele formou um padrão de mercado, que foi o nosso topo duplo. Primeira confirmação. Ele confirmou seu topo duplo, rompendo sua base. Perfeito.
a nossa outra confirmação. Ele estava formando topos mais baixos. 1, 2, 3. Temos a nossa terceira confirmação. A nossa outra confirmação, que é o mais esperado. Ele consumir os contratos próximo às nossas duas médias. Lembrando, o ideal é ele romper as duas médias. O nosso ponto de continuidade na hora de entrar numa posição, ele não tem necessidade de romper as duas médias, que vocês vão ver ao decorrer do vídeo a questão de remontagem de posição. Lembrando, no canal não é só um operacional, a gente mostra todos os critérios para você entrar em um operacional e também mostra todos os critérios para você continuar nesse operacional. Por isso que eu sempre coloco 2 contratos na hora de abrir uma posição. Então aqui casou, a gente tem vários pontos a nosso favor. Então a gente aumenta muito nossa probabilidade de acerto dentro de uma operação. Galera, um ponto interessante. Por que eu traço as nossas zonas aqui de interesse? Como neste ponto aqui, ó. Repare que eu tracei acima do movimento e não abaixo. Isso daqui, basicamente, é irrelevante se você traçar acima ou abaixo nesse momento. Porque foi a abertura de mercado. Foi exatamente neste ponto que jogou o mercado para cima e exatamente neste ponto que rompeu, ele pegou força. Então eu já sei que o preço, ele não tem nada para brigar com o preço aqui atrás, não tem nenhuma zona de briga como nessa parte aqui acima, e aonde ele pode buscar, aonde eu coloquei essa linha tracejada, ou ele vai buscar esse fundo aqui, ou ele irá romper e buscar aonde está com o mercado para cima. Então isso é o mais importante, qualquer candle, qualquer padrão de mercado, é o preço ter espaço para correr. Então por isso que é interessante você traçar as zonas de suporte e resistência, mesmo operando com indicadores. E eu já estou ciente que o meu alvo, se eu colocasse aqui, por exemplo, os 2 contratos, daria R$100 para o meu stop de 80. O meu alvo é muito mais longo que o meu stop. Então sempre tentem manter o alvo sempre mais longo que o stop. Lembrando, a gente também está muito bem protegido, porque a gente está acima da nossa primeira zona de rejeição. O preço teria que romper as duas médias novamente e teria que romper esse topo mais baixo. Então a gente também está muito bem protegido. E aqui, por preço a nosso favor, não tem nada para segurar. Olha aqui, ó. O preço simplesmente subiu reto. Não teve uma zona de briga, não teve uma zona de interesse entre compradores e vendedores. Só teve o otimismo do mercado, por isso que o mercado subiu. Vamos lá dar continuidade. Então tivemos todos esses critérios para abrir uma posição, hein? Então tem gente que acha que é só rompeu, comprou, tocou, vendeu. Não é assim não. Pegou a nossa primeira parcial. Tem 2 formas de sair agora dessa operação. Eu posso esperar o preço romper novamente e voltar, passar a média branca acima da verde, e na hora que ele romper eu coloco uma ordem de saída, ou simplesmente posso carregar minha operação. Volto o meu gráfico e vejo aonde tem a outra zona de briga. Eu optei por uma, e aí vocês vão ver ao decorrer do vídeo. E repare, pessoal, aonde o preço buscou, tá bem? Era onde estava traçado nossa linha. Eu só taquei ela para baixo aqui, para vocês verem, obviamente, o preço pegando a nossa ordem lá. Só que olha aqui onde o preço buscou. Então eu acho que isso daí que é trade, né? Canta a bola antes da hora. Eu acho que é isso daí que é você entender os padrões de mercado. Então todos os vídeos do mercado ao vivo a gente tenta cantar a bola aí para vocês entenderem a nossa visão quando a gente está no gráfico. Então aqui foi mais um ponto onde o preço tocou e retornou. Por isso é interessante você traçar as zonas de briga, seja com qualquer indicador. Price action então não se fala. Então tracem suas zonas de briga aí, suas zonas de orientação. E aqui está mais uma prova que a gente sabe que a gente está fazendo. E agora eu vou aproveitar para mostrar o outro operacional para vocês, tá galera? Que é o nosso ponto de continuidade. O que seria o nosso ponto de continuidade? Tem 2 formas, mas como eu disse no começo do vídeo, você não precisa necessariamente esperar romper as nossas médias para dar continuidade. Se ele está numa tendência e acontece esse movimento, perfeito, nossa entrada abaixo da mínima. Aqui nesse caso, como ele já estava numa tendência forte, já teve um pré-distanciamento das médias, tanto aqui quanto aqui, confirmando essa tendência, a gente entra na mínima. Então aqui poderia fazer 2 formas. Se eu não peguei a tendência, o início da tendência, eu pego a continuidade dela. Então só deixa eu apagar aqui. Então aqui nessa linha eu faria uma entrada nessa mínima, só que o preço tem que estar na tendência, seguindo os padrões, obviamente. E o meu stop seria acima dessa máxima. Aqui tem a questão do meu alvo estar muito próximo, que é a nossa outra zona de briga. Aí vale de trade para trade se vale a pena arriscar essa operação.
Só que como esse ponto foi o que tacou o mercado para cima, teve força, porém ele teve pouca briga, ele pode ser muito fácil de romper. Se eu colocasse um gráfico de candles, você ia ver provavelmente o fechamento de um gap e a continuidade do movimento. Então aí vale de você analisar o mercado. Mas nunca no canal, sempre é só um operacional. Sempre tem uma operacional de quantidade, onde fazer parciais e por aí vai. Agora, se eu estou posicionado novamente com um contrato, como está aqui. Estou posicionado com um contrato. Venda de 1, estou com o resultado fechado e tem um contrato aqui. Eu poderia optar por colocar mais um contrato na venda para eu continuar surfando essa queda, aumentar os meus lucros. A gente pode fazer tanto parciais quanto iniciar uma posição nestes pontos aqui. O que não pode é o mercado estar andando lateralmente e dar esse toque aqui. Aí se desconfigura totalmente operacional. Eu já ajustei ali o meu stop com R$5 e dali eu não perco mais. Porque chegou na minha zona, obviamente, de referência que eu tinha traçado. E se você entra na continuidade, teria dado gain também. Já merece um like se está aprendendo 2 operacionais no mercado ao vivo, na prática, pessoal. E de logo eu vou mostrar o relatório de performance para vocês também. E olha onde está ficando nossas médias, galera. Acima da nossa zona aqui de rejeição. E aqui eu resolvi mostrar para vocês, pessoal, o que acontece. Aonde a nossa outra zona de briga, ó. Onde teria traçado e aonde o preço pode buscar novamente. Então a gente sempre tem que estar atualizando nossas zonas de briga aí na questão da operação. Sempre estar atualizando aonde esse preço pode chegar. Então eu sei que se o preço voltar acima das médias, esse ponto tocou mais de 3 vezes, ele pode sim muito bem voltar na operação. Muito bem corrigir, desculpa. Então o que eu faço? Ajusto meu stop. Nesse caso, o stop gain. Quem pegou essa continuidade aqui surfou até falar chega. Por isso eu amo o gráfico Renk. É muito simples, inclusive para quem está iniciando. E novamente, onde o preço retornou, pessoal. Agora aqui, pessoal, eu não estava na tela. Só que eu já tinha colocado meu stop acima da nossa zona de briga. Porém, minha saída deveria ser aqui. Você nunca vai estar comprado em um mercado onde você venderia e você nunca vai estar vendido em um mercado onde você compraria. Onde você compra quando o preço passa acima das médias e segue os nossos padrões. Mas eu não estava na tela, eu deixei acima de um ponto de referência totalmente relevante no mercado. E finalizamos o nosso saldo com R$108 com 2 contratos. Então vamos lá para o nosso relatório de performance. Que simplesmente a nossa operação aqui entrou com 2 contratos, durou 42 minutos. A abertura foi 10h43, saídas 11h25. Aí mostra as parciais, o horário que foi feita a parcial. O máximo da nossa exposição negativa, com o valor negativo da nossa conta, foi R$26. A maioria dos operacionais no canal você vai ver que a exposição negativa basicamente nossa é 0. Tem vídeos da exposição negativa ser nulo, ser R$1. Então esse daqui foi o máximo de prejuízo que a gente chegou a ver realmente. Tem esses pontos aqui nossos que o preço subiu e aí ele corrigiu. É que o preço chegou a esse valor e voltou para esse valor, como aqui. Ele bateu mais de 180, bateu 180 e fechamos com 108. Então ele subiu, não quer dizer que a gente perdeu dinheiro aí, tá bem? Então o máximo que a gente viu negativo foi R$26. E aqui está o relatório completo. E olha o que aconteceu com o preço. A gente saiu extremamente bem, tá bem, pessoal? Aí perdemos alguns pontinhos aí, 130 pontos, ia dar 20 a mais, R$128 ia dar mais ou menos. Fechado, pessoal? Se gostaram do vídeo, agora assista os outros com o mercado ao vivo que tá passando aí na tela. Muito obrigado por tudo, bons estudos e fiquem com Deus, que é a base de tudo.